Shalom, irmãos! Está começando mais um Local 360 e hoje eu quero falar com os irmãos sobre coisas que devemos guardar. Quero falar sobre 5 coisas que precisamos guardar para que nós possamos viver uma fé e uma vida com Deus saudável. É interessante que nós vemos lá em Mateus capítulo 15, do versículo 12 ao 20, que Jesus está ensinando a respeito do que realmente contamina, né? E nesse texto, quando ele está lá falando a respeito dos fariseus, né, ouvindo as palavras, escandalizarem, ele diz, você não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque procede dos pensamentos maus, mortes, adultérios e tantas outras coisas. O que nós aprendemos aqui? O que contamina não é o que entra pela nossa boca, porque isso é natural, vai para o estômago e depois sai. Mas o que nos contamina é o que sai, porque vem do coração, né? Procede do coração. Eu quero falar sobre 5 coisas que nós devemos guardar. A primeira é a palavra de Deus. Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Um dos princípios que nós precisamos ter é guardar a palavra, irmãos. Se nós queremos viver uma vida com Deus, nós precisamos guardar a palavra. Se nós não guardarmos a palavra, nós vamos pecar. Então, a Bíblia ensina que nós pecamos por não conhecer a palavra. Então, o princípio da palavra é a base para a gente viver o Evangelho, para viver a vida correta, para saber o que é certo e o que é errado. João 8,51 diz, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. João 14,21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse me ama. João 14,23 diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E Tiago 1,22 diz, aqueles sede cumpridores da palavra e não somente ouvindo. Então a importância de guardar a palavra é a base para a gente ver um evangelho verdadeiro, real e realmente fazer sentido. A segunda coisa que nós devemos guardar são os nossos olhos. A grande questão é para onde nós estamos olhando. Um cego, ele não pode guiar outro cego. E às vezes nós não estamos olhando para a direção certa, queremos ensinar a direção certa. A grande questão é que os nossos olhos têm poder de nos alimentar, né? Na verdade, os olhos têm uma grande importância, é um dos principais meios de entrada, né, para o nosso coração. O que nós estamos vendo através dos nossos olhos? Na TV, na internet, ou através de histórias, através de cobiça, através de inveja e tantas outras coisas. Isso nos ensina muito, irmãos, porque é um perigo, né? Mateus 6,22 diz que a candeia do corpo são os olhos, né? Então, se os olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Então, da mesma medida que se os olhos não forem bons, haverá trevas. Então, o que nós estamos enxergando? O que nós estamos olhando? Os nossos olhos nós precisamos guardar também. Olhar para a direção certa, olhar para as coisas certas. A terceira coisa que nós precisamos guardar são os nossos ouvidos. O que nós temos ouvidos? Da mesma maneira que nós falamos o que nós estamos vendo, que é um meio de entrada para o nosso coração, o nosso ouvido também é um meio de entrada para o nosso coração. É interessante que Romanos 10,17 diz o quê? A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra, as boas novas de Cristo. Da mesma maneira que se nós ouvimos a palavra gera fé e é um alimento saudável, irmão, se nós estamos ouvindo coisas erradas, vai gerar uma fé ruim, mas vai gerar uma fé. Então o que nós estamos ouvindo? Aí eu te pergunto, através de músicas, através de conversas, através de tantas coisas, edifica ou destrói? Porque é um meio de entrada também. Então, uma das coisas que nós precisamos guardar também são os nossos ouvidos, aliás, né? Então, cuidado com o que você tem escutado, cuidado com o que você tem procurado ouvir e guarda seu ouvido. A quarta coisa que nós precisamos guardar, a nossa boca, né? A nossa língua, porque Provérbios 21:23 diz, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Precisamos guardar a nossa boca, porque, irmãos, quanto mais nós falarmos, mais nós nos tornamos reféns das nossas palavras. Então, precisamos tomar cuidado com o que nós estamos falando. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, ou seja, a nossa boca tem poder de amaldiçoar, de difamar, né? Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Tiago 1,26 diz que aquele que refreia a sua língua antes engana, que não refreia a sua língua antes mesmo engana o seu coração, né? E a sua religião é vã, ou seja, fala uma coisa, mas vive outra. Então a nossa boca tem poder de profetizar, de abençoar, mas também tem poder de amaldiçoar. Então precisamos também guardar a nossa boca. E por último, nós precisamos guardar o nosso coração. Temos falado desde o início aí que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque procede do coração. E Provérbios 4,23 diz, acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois dele procede fonte de vida.
Jeremias 17, 9 a 10 diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes a gente quer seguir o nosso coração, a gente precisa guardar o nosso coração em Deus para que a gente possa viver o propósito. Tomar cuidado com o que nós estamos vivendo, porque o nosso coração, se estiver chateado, se o nosso coração estiver ofendido, nós vamos paralisar nossa vida, nossa família, nosso casamento, nosso ministério. Então a grande questão é como está o nosso coração hoje. Porque o nosso coração fala sobre a nossa alma, o nosso coração fala sobre o nosso sentimento, o nosso coração fala sobre os nossos interesses, pensamentos, vontades, tudo o que está ligado à nossa alma. Se o nosso coração não estiver guardado no Senhor, o nosso coração vai ser corrompido. E se o nosso coração estiver corrompido, todas as nossas ações se tornam corrompidas também. Então guarde seu coração, guarde a sua boca, guarde seu ouvido, guarde seus olhos e guarde também tudo aquilo que remete ao Senhor, né? Como nós falamos também, a palavra de Deus, para que a gente possa ver o propósito intensamente. Quero declarar que você possa viver o propósito de Deus e guardar o seu coração, guardar a sua vida e viver o melhor do Senhor. Deus te abençoe.